que vou contar aconteceu em 19 de fevereiro de 2024. Uma semana antes, eu havia ido ao médico porque tive um colapso nervoso. O médico me recomendou descanso e também me receitou medicamentos para a depressão. Segundo suas indicações, era necessário que eu tirasse férias, pois eu tinha, e acho que ainda tenho, um excesso de ansiedade e cansaço. Como naquele momento eu também estava tendo problemas com minha esposa, decidi alugar um lugar pelo aplicativo Airbnb. Tudo isso aconteceu nos Estados Unidos, no estado da Califórnia. Aluguei uma cabana em uma cidade chamada Santa Clarita, na região das montanhas. Não contei nada para minha esposa porque, como mencionei antes, estávamos passando por uma semana muito intensa. Para ser honesto, eu só queria ficar sozinho, então conversei com meu chefe e expliquei a situação. Ele entendeu muito bem e, na verdade, foi ele quem me levou ao hospital, então compreendeu minha necessidade. Para minha esposa, eu disse que iria trabalhar por alguns dias nos ranchos do meu chefe e que lá não havia sinal de celular, só um Wi-Fi meia-boca. Essa era a desculpa perfeita para que ela não ficasse me ligando e eu pudesse me afastar do mundo por um tempo. Comprei mantimentos, algumas cervejas e estava organizando tudo para minha viagem, quando uma amiga me disse que queria ir comigo porque estava preocupada. Respondi que tudo bem, mas que seria apenas por um dia, porque meu objetivo era ficar completamente sozinho. Devo esclarecer que não tinha a intenção de ter qualquer tipo de relação com ela, pois o que eu realmente queria era tranquilidade. Minha amiga aceitou e disse que estava de acordo. No dia 19 de fevereiro, nos encontramos em um posto de gasolina para iniciar a viagem juntos. Cada um foi em seu próprio carro, já que a ideia era que ela voltasse antes. Levamos cerca de 30 minutos para chegar às montanhas, e ali já vimos que as cabanas eram bem afastadas umas das outras. Além disso, tinha chovido a semana inteira e havia previsão de mais chuvas para os próximos dias. Por essas razões, dirigimos com cautela até a montanha. Havia apenas uma entrada e uma saída, e um único caminho levava até a cabana. Assim que pisei no local, senti uma vibração estranha tanto dentro quanto fora da cabana. Sim, a paisagem era linda e cercada de floresta até onde a vista alcançava, mas tive essa sensação diferente. Chegamos às 14 horas, já descendo nossas malas e nos acomodando nos quartos. Tudo estava muito limpo e os banheiros eram excelentes. Cozinhamos algo e tomamos algumas cervejas. Durante a tarde, tudo permaneceu tranquilo, mas eu ainda sentia que havia algo estranho na casa. Não quis perguntar à minha amiga se ela sentia o mesmo, pois não queria assustá-la nem criar tensão. Eu só queria aproveitar meu descanso. Depois de comer e beber, assistimos a um filme. Quando o filme acabou, saímos um pouco para o lado de fora da cabana enquanto chovia. Algo curioso que vale mencionar é que a chuva não era forte, mas não se ouvia nada, nem o som da água caindo, nem barulho de animais. Era como se a cabana estivesse mergulhada em um silêncio que só existia ali. Por volta das 22 horas, decidimos fazer um pequeno lanche. Escolhi em qual quarto iríamos dormir, arrumamos as camas, escovamos os dentes e deixamos tudo em ordem. Nos deitamos às 22h40, deixando a luz acesa para conversar um pouco sobre como as coisas tinham sido para nós nos últimos tempos. Aproveitei para desabafar e contar o motivo pelo qual eu tinha ido parar no hospital. Os problemas com minha esposa vieram à tona e minha amiga prestava uma atenção especial. Imagino que o assunto lhe interessasse. Enfim, decidimos apagar a luz e dormir. Nesse momento, já eram 23h30. Foi então que começaram a bater na porta principal. A porta era de vidro com moldura de madeira, e toda a parede ao lado dela também era de vidro, como se fossem grandes janelas. Explico isso porque os toques na porta eram feitos no vidro,
como se estivessem batendo com uma moeda ou chaves. Por um momento pensei que poderia ser o dono da cabana vindo verificar algo, mas olhei meu telefone e não havia nenhuma mensagem dele. Não sei como é aí no Brasil, mas por aqui nessas plataformas de aluguel, os proprietários sempre precisam mandar uma mensagem antes de ir ao local. Eles não podem simplesmente aparecer sem aviso prévio. Tentei me convencer de que era só o barulho da chuva e deixei para lá. Por volta da 1 da madrugada, voltaram a bater na porta, dessa vez com mais insistência. Me levantei irritado e fui verificar sem acender a luz. Espiei pela porta para ver do que se tratava, mas não havia ninguém ali. A cabana tinha 2 andares, então subi para conferir as portas do andar de cima. Verifiquei ambas e estavam trancadas. Depois desci novamente e voltei para a cama. Estava confuso e comecei a pensar que talvez tivesse sonhado com os ruídos. Minha amiga continuava deitada e eu me aproximei dela para perguntar. Ei, bateram na porta. Você ouviu? Sim. Quando você subiu para o 2º andar, bateram de novo. Quem era? Apenas disse a ela que não havia ninguém lá fora. Ainda estávamos discutindo o que poderia ser quando, de repente, a televisão no 2º andar ligou sozinha. Como já passei por muitas experiências paranormais, para mim esse susto não foi tão grande quanto para a minha amiga. Quando desliguei a TV, mantive a calma e disse à minha amiga que eram apenas ruídos normais da casa, talvez por causa da estrutura velha ou da madeira dilatando com a umidade. Banquei o inteligente sem ao menos saber se poderia ser isso. Ela tentou acreditar no que eu disse e voltamos para a cama. Nesse ponto o relógio já marcava quase 2 da madrugada. Nos deitamos e nesse exato momento bateram na porta novamente, desta vez com uma força incomum. Não havia dúvida de que nós 2 tínhamos ouvido ao mesmo tempo. Pedi à minha amiga que não saísse da cama e disse que eu iria ver o que estava acontecendo. Nas cabanas havia uma área de jogos e por isso encontrei vários equipamentos de beisebol e peguei um taco. Além disso, eu levava comigo minha navalha. Já mais seguro, fui até a porta, mas novamente não havia ninguém. Acendi a luz da área do alpendre, iluminando parte da floresta. Lá fora, ainda chovia sem parar. Tranquei a porta com a chave e dei uma volta ao redor da cabana. Queria me certificar de que não havia ninguém por perto e, de fato, estava vazio. Pensei que o que ouvimos poderia ser apenas um efeito da chuva e que nossa imaginação estava a mil. Voltei para a cabana e tranquei a porta novamente. Esperei 1 minuto para observar bem a floresta e, nesse momento, percebi que não estávamos sozinhos. No meio do mato e das árvores, vi uma mulher vestida de branco caminhando sob a chuva. Preferi não dizer nada e voltei devagar para o quarto. Comentei com minha amiga para que ela me acompanhasse e confirmasse o que eu estava vendo. Nós 2 ficamos atrás da janela observando por 10 minutos. Então, no meio das árvores, aquela pessoa começou a se mover novamente. Minha amiga disse que também estava vendo. Sussurrei para que ficasse em silêncio e que tudo ficaria bem. Que seja lá o que fosse, não poderia entrar na cabana, pois se pudesse, já teria feito isso. Assim que terminei de dizer essas palavras, a televisão no 2º andar ligou novamente. Irritado, disse em voz alta: Estou estressado, estou cansado. Vim para este lugar para descansar. Por favor, seja lá o que for que está aqui, eu peço que me deixe em paz. Descemos novamente para o 1º andar e quando fizemos isso, ouvimos uma risada bizarra de macabra. Não tenho dúvidas de que era o riso de uma criança vinda do 2º andar. Também ouvimos pequenos passos correndo. Tudo aquilo era muito estressante, pois os sons eram muito altos, fazendo ser impossível dormir dessa maneira. Para ser claro, passamos a noite inteira acordados. No dia seguinte, 20 de fevereiro, minha amiga disse que não queria mais ficar ali, que iria embora. Ela me perguntou se eu ficaria,
e respondi que sim, pois já havia pago. Você não tem medo do que está nesta casa? Perguntou. Não, para me assustar um deles teria que morrer de novo, falei brincando. Naquela noite fiquei na cabana. Durante o dia, apesar da chuva, tudo estava tranquilo. Para animar o ambiente, coloquei música e deixei a televisão ligada. Como sou chefe de profissão, decidi preparar uma boa refeição para mim. Depois tirei uma soneca merecida. Dormi do meio-dia até às 6 da tarde. Quando acordei, tudo parecia bem. Então jantei a comida que havia preparado antes e coloquei um filme para assistir. Desta vez, decidi dormir no quarto do segundo andar, que tinha uma cama de casal. Pensei nisso, pois a porta desse quarto tinha fechaduras muito melhores do que as do primeiro andar. Peguei todas as minhas coisas e subi. Arrumei o quarto e minha cama e por volta das 11 da noite me deitei novamente. Adormeci rapidamente, mas por volta da 1 da manhã, os barulhos começaram mais uma vez no segundo andar. Os sons vinham de fora do quarto, na área da cozinha e da sala de jantar. Era como se alguém estivesse movendo objetos. Por exemplo, ouvi o barulho de copos sendo colocados na mesa e cadeiras sendo arrastadas. Nesse ponto, comecei a me irritar. Abri a porta e saí, decidido a gritar para que me deixassem em paz de uma vez por todas. Tudo o que eu queria era descansar. Quando saí para verificar, não havia nada. Então voltei para a cama e assim que me deitei ouvi a porta principal se abrindo. Em seguida, ela foi fechada com força. Peguei minha navalha e uma lanterna, acendi as luzes e desci para o primeiro andar. Tudo estava fechado exatamente como eu havia deixado. Depois de me certificar de que tudo estava trancado, decidi ficar na sala do segundo andar. Fiquei assistindo televisão enquanto as coisas se acalmavam. Lá fora, a chuva continuava, e quando aumentou um pouco, a eletricidade na cabana começou a falhar. Decidi voltar para o quarto, mas não consegui dormir. Eram muitos ruídos dentro da cabana, além da chuva. Fiquei repetindo para mim mesmo que tudo estava na minha cabeça, que era apenas sugestão da minha mente cansada. Mas, de repente, vi com meus próprios olhos a maçaneta da porta se mexendo. Senti um medo imenso. Alguém tentou abrir a porta por cerca de 2 minutos. Perguntei quem era, mas ninguém respondeu. Juntei toda a coragem que pude e me levantei para abrir a porta. Adivinha? Como em todas as outras vezes, não havia nada. E então os barulhos cessaram. Mais uma vez, voltei para a cama e fechei a porta. Eram mais ou menos 1:30 da manhã, e a essa altura, a chuva havia diminuído. Fechei os olhos esperando que o cansaço me vencesse, mas naquele momento, bateram na janela que ficava justamente ao lado da cama. Não posso comparar o medo que senti com outra coisa. Eu estava no segundo andar, e não havia como alguém tocar na janela daquela maneira. No entanto, bateram várias vezes. Não tive coragem de me levantar para ver o que era, mas dava para notar uma sombra atrás do vidro. Fiquei imóvel ali, apenas mantendo os olhos bem abertos para observar a figura do outro lado do vidro. Notei claramente que aquilo também me observava. Então percebi que a sombra era a de uma mulher. Num reflexo rápido, acendi a luz do quarto e a sombra desapareceu. Apaguei a luz, voltei para a cama, cobri minha cabeça e apertei os olhos. Foi então que uma voz me disse: "Nós só queremos entrar, mas você não nos deixa." Estava morrendo de medo, e digo isso com toda sinceridade. Não consegui pregar o olho a noite inteira, embora os ruídos tenham diminuído. Mesmo com os remédios tomados, uma crise me fazia querer sair correndo daquele lugar. Mas a localização era muito isolada e com a quantidade de chuva que caiu, a estrada provavelmente estava perigosa. Porém, ficar ali também não significava que eu estava seguro. Eu não sabia o que era pior:
partir ou permanecer. Assim que amanheceu, peguei todas as minhas coisas e as coloquei no carro. Limpei a cabana e naquela quarta-feira, 21 de fevereiro, o dia amanheceu ensolarado. O som dos animais e da floresta me fez pensar que a maldade havia ido embora. Ou pelo menos era isso que eu achava. Coloquei minhas coisas no carro e programei um alarme. Voltei para a cama e me deitei um pouco. Meu horário de saída era às 11 da manhã, então coloquei o despertador para tocar nesse horário. Deitei às 8 e acordei às 10h15. Saí do local e no meio do caminho a estrada estava fechada. Algumas viaturas faziam a segurança do local. Eu não sabia o que estava acontecendo e também não perguntei. Me liberaram a passagem e cerca de 5 minutos depois vi um beco ao lado da estrada de terra. Ali havia uma van azul e dentro dela uma pessoa morta. Parece que haviam tirado sua vida. Continuei descendo e uns 10 metros adiante havia mais viaturas que abriram caminho para evitar o trânsito. Consegui reconhecer que havia oficiais especializados em narcóticos, um legista e um repórter. Aliás, se procurarem no noticiário do Canal 6 da Califórnia sobre a notícia de 21 de fevereiro, talvez encontrem algo sobre essa pessoa morta. Não sei se tem relação com o que me aconteceu, mas achei uma coincidência estranha, considerando minha fuga daquele lugar horrível. Agradeço muito pelo tempo de vocês e por ouvirem minha história. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. E aí, diário? Um abraço para a comunidade. Vou contar uma história do meu pai, um homem verdadeiramente religioso. Dando um pouco de contexto, meu pai era do interior do Rio Grande do Sul, mais especificamente de Antagorda, e ao longo da vida passou por várias situações estranhas. Hoje venho contar uma delas. Em um domingo, meu pai foi pescar com meu avô, seu tio e um amigo do tio. Como de costume, ele estava na margem de um rio pescando, até que meu avô avisou que já era hora de voltar para a barraca. Vale dizer que, ao guardar as coisas, eles precisavam subir um morro para chegar até onde os carros estavam estacionados e onde a barraca estava montada. Seu tio e meu pai iam atrás do resto do grupo. Enquanto meu pai carregava as varas de pesca, de repente algo começou a puxá-las contra ele. "Não olhe para trás", disse seu tio em voz baixa. "Apenas continue subindo." Meu pai sentiu aquele famoso frio na barriga, mas obedeceu. Ele disse que a subida ficou mais difícil, como se algo invisível estivesse segurando as varas e dificultando cada passo. Finalmente, quando chegaram ao topo e deixaram a inclinação para trás, a curiosidade falou mais alto. Meu pai se virou e, entre o mato, viu um cachorro preto de olhos brilhantes escondido. O estranho era que não havia nenhuma fonte de luz. Meu avô estava com a lanterna, e é importante destacar que na parte de trás da trilha não havia nada que pudesse iluminar. Apesar disso, aqueles olhos brilhavam com uma intensidade sobrenatural. Sem dúvida, aquilo deixava claro que estavam diante de algo que fugia de toda lógica. Naquele momento, meu pai sentiu uma pressão no peito, enquanto o medo o envolvia como uma névoa espessa. Seu tio, ao notar sua expressão de terror, segurou seu braço e o sacudiu. "Agora que viu, não dê as costas. Caminhe devagar até a barraca e reze." Sem dizer mais nada, ambos começaram a rezar em voz baixa enquanto seguiam cautelosamente para a barraca. A cada passo sentiam aquela presença os seguindo. Ao mesmo tempo, a sensação de serem observados aumentava. Eles tinham plena consciência de que estavam sendo caçados. Quando chegaram à barraca, entraram rapidamente e fecharam a entrada. Do lado de fora, o vento começou a soprar de maneira estranha
sacudindo a barraca com brutalidade. Meu avô, percebendo o nervosismo deles, perguntou o que havia acontecido, mas nem meu pai nem seu tio quiseram falar naquele momento. Eles apenas ficaram em silêncio, rezando baixinho até que finalmente tudo se acalmou. Na manhã seguinte, quando o sol iluminou o acampamento, eles foram verificar a área onde meu pai havia visto o cachorro. Não havia pegadas nem qualquer sinal de que um animal tivesse estado ali. A única coisa que encontraram foi um leve cheiro de carniça impregnado no ar. Desde aquele dia, meu pai nunca mais olhou para trás quando sentia que algo o seguia na escuridão. Obrigado por ler, e agradeço a todos que compartilham suas histórias aqui no canal. Amo todas elas. Vou relatar isso de forma anônima. Moro em um bairro onde há vários conjuntos habitacionais de 5 andares. É um grupo de torres de apartamentos modestos que termina justamente em um barranco que dá para uma estrada muito movimentada da cidade. Um barranco muito alto. Eu vivo no último prédio ao lado desse barranco, que a cada chuva se desmorona mais, até que em muitas partes o caminho atrás da grade já desapareceu. Antes, mesmo com menos de meio metro de largura, dava para caminhar por ali bem agarrado à grade, mas agora quase desapareceu completamente. Isso é bom por um lado e ruim por outro. Bom porque não há mais ladrões que vêm por ali pular em nossos quintais e roubar as coisas que deixávamos do lado de fora, mas ruim porque não podemos mais escapar, ou seja, os jovens da área não podem mais voltar tarde para casa caminhando por aquele pequeno caminho. A grade até ficou flutuando em algumas partes, representando certo perigo se o desmoronamento continuar. Mas enfim, isso é outro assunto. Se estou sendo tão descritivo com este lugar, é porque será importante para a história. No trabalho da minha mãe, ela tinha algumas pessoas sob sua supervisão, já que era gerente de uma loja de roupas em um shopping da cidade. Em algum momento, uma garota começou a trabalhar lá, mas ela tinha um grande problema de convivência com os outros. Ela era uma péssima colega de trabalho, mas minha mãe tentava ajudá-la com isso, até que em uma ocasião, infelizmente, a pegou roubando dinheiro do caixa. Com isso, minha mãe teve que denunciá-la e demiti-la. Mas a garota a ameaçou, dizendo que minha mãe se arrependeria e que seria melhor retirar a acusação. Minha mãe não aceitou. Conhecendo minha mãe, ela teria feito isso se a garota tivesse pedido de outra forma, mas sendo intimidada, ela não o faria. A garota foi demitida e da porta da frente jurou vingança. Minha mãe ficou tão nervosa que não jantou e vomitou a noite toda. Quando fui ajudá-la, quando parecia que ela estava se afogando no banheiro, notei que seu vômito era de um verde muito intenso, como se ela tivesse bebido tinta. Esse vômito começou a se repetir todas as noites na mesma hora, e podíamos ouvi-la chorando de dor. Naquela época, mesmo sem acreditar em bruxaria e esse tipo de coisa, sabíamos que a garota tinha algo a ver, que aqueles maus desejos poderiam estar afetando minha mãe. Minha mãe ficou tão mal que pediu as férias que tinha pendentes para se recuperar. Fora isso, seu chefe pediu que descansasse por mais uma semana, que a loja pagaria para que ela não tivesse preocupações e se recuperasse completamente. Mas foi aí que, em vez de melhorar, ela piorou. Minha mãe começou a ver coisas. Ela dizia que um homem aparecia à noite, um homem sem carne que dançava no seu quarto sem parar. Ela nos contava como ele fazia isso, com os braços abertos para cima de um lado para o outro. Minha irmã e eu pedíamos para dormir com ela, mas ela dizia que não queria que aquilo que ela sofria nos afetasse, que nos contaminasse. Tornou-se uma sensação tão angustiante para nós que começamos a sair à noite. Era horrível, pois tudo isso nos drenava e nos fazia se sentir fracos. Mas o estranho é que era só à noite,
porque de dia a casa era quase como uma casa normal. De noite, porém, sentíamos que havia de algo ruim por perto de nós. Um dia minha irmã saía e eu ficava cuidando da minha mãe. No outro dia era eu quem saía. Essa era a nossa forma de sobreviver a isso. Uma dessas noites fui para a casa de um amigo cuja mãe trabalhava à noite, então jogávamos videogame até de madrugada. De repente recebi uma ligação da minha irmã. Ela disse que um dos nossos tios havia chegado com um padre para ver minha mãe, que perguntaram por mim e ela disse que eu estava dormindo no quarto. Ela disse que estavam no quarto da minha mãe, que meu tio estava prestes a sair para buscar algo na farmácia e que eu deveria voltar o quanto antes. Para que eu não fosse surpreendido no estacionamento da entrada, ela me disse para chegar por trás, pelo barranco. Eu disse que não conseguiria, pois já não havia espaço para caminhar por ali, mas ela desligou na minha cara. Disse ao meu amigo o que minha irmã acabara de me dizer, e ele disse que, se tentássemos, seria possível, só com muito cuidado, mas que sim, ele já tinha passado por trás e que ele iria comigo. Estávamos apenas a algumas ruas do meu conjunto habitacional, então corremos por alguns minutos até chegar ao barranco. Caminhamos ao lado da grade, mas em poucos metros ficou impossível. Com isso, tivemos que continuar caminhando colados na grade, tentando nos segurar nela, com medo de que a terra se cedesse sob nossos pés. Avançamos assim até que faltavam apenas 40 metros mais ou menos para chegar à altura da minha casa, mas ali já não dava para avançar. O caminho terminava. Havia um buraco de 2 metros no barranco, mas por alguma razão de engenharia ou sei lá o quê, aquela grade não havia desmoronado. Havia 2 metros de grade flutuando, e logo acima dessa parte havia meio metro de cerca de arame. Alguns dos vizinhos se organizaram para colocar essas cercas quando havia muitos roubos. Não impedia que um ladrão pulasse, mas dificultava muito escapar. Naquele momento tentei subir na grade e avançar pendurado na cerca. Era a única opção. Não tem jeito, cara. Vai lá e pula como o Mario Bros, meu amigo disse. Em meio à tristeza, comecei a rir um pouco enquanto ele me ajudava a subir e me pendurar. Até ali ele me acompanharia, esperando que eu conseguisse cruzar sem cair, mas justo quando estava chegando ao outro lado do buraco, ele gritou para eu não avançar, pois havia algo do outro lado. Quando olhei para onde ele indicava, vi algo exatamente na altura do meu prédio. Era uma mulher de preto. Uma mulher dançando exatamente como minha mãe dizia que o homem sem carne dançava em seu quarto. Eu estava prestes a cair, então disse ao meu amigo que não podia voltar, que tinha que continuar avançando. Então ele pegou uma pedra ou uma garrafa que estava jogada ali, não lembro bem, mas lembro que ele lançou com muita força em direção àquela figura que dançava e acertou. Ele acertou e aquela coisa se virou para nós. Em vez de correr colada na grade, se lançou em direção ao barranco, mas não caiu. Descia por aquele barranco quase como se fosse uma aranha. Com medo, meu amigo saiu correndo na direção contrária, e eu fui como pude. Saltei para dentro do conjunto habitacional e tive que correr para o estacionamento, mesmo correndo o risco de encontrar meu tio. Entrei em casa correndo, e meu tio estava no quarto da minha mãe, assim como seu amigo padre e uma mulher que, minha irmã disse, que chegou logo depois. Meu tio e a moça saíram só ao amanhecer, e como ninguém percebeu que eu não estava, então não pude contar o que vi ou me repreenderiam por não estar em casa naquela noite. Não sei até hoje o que isso significa, mas ouvi a senhora dizer que enviaram um morto para minha mãe, que não podia tirá-lo, pois era algo mais complicado do que geralmente lidava. Alguém chegou com uma bolsa contendo algo que parecia sal e espalhou por todas as entradas da casa. Em um momento de descuido, peguei um pouco e fui jogar na grade dos fundos onde vi aquela mulher ou o que quer que fosse dançando. Minha mãe levou meses, mas com o tempo ela se recuperou completamente. Eventualmente, acabamos nos mudando daquele apartamento para um lugar próximo, mas longe daquele barranco.
Sempre me causará muita intriga saber o que foi aquilo que vi. Ainda hoje procuro respostas. Nunca gostei de florestas. De dia podem parecer tranquilas, até mesmo bonitas, mas à noite são outra coisa. Ainda assim, quando Sofia propôs alugar uma cabana no meio do nada para um fim de semana romântico, aceitei. Queria que fosse especial para ela. Naquela época não existiam aplicativos como a Airbnb. Quase tudo encontrávamos pelo Facebook e enviávamos uma mensagem. Foi assim que encontramos Rebite, o dono de uma cabana muito bonita, situada no meio de uma floresta, a cerca de 3 horas de distância da capital do Mato Grosso. Rebite, que obviamente não era seu nome real, nos deu instruções para pegar as chaves em uma mercearia na cidade mais próxima da cabana. No Google, era possível encontrar boas avaliações sobre o local, sobre o atendimento do Rebite e sobre a beleza da floresta. Por essa razão, não pensamos muito e nos aventuramos para ter o melhor fim de semana de nossas vidas. Chegamos quando o sol começava a se pôr. A cabana era pequena, de madeira escura, com um alpendre que rangia sob nossos passos. Na mesa de jantar, ao lado de um vaso com flores murchas, havia um bilhete escrito à mão. Aproveitem a estadia, vocês não estarão sozinhos. Que criativo, disse Sofia, segurando o papel. Sorri, embora aquelas palavras tivessem me deixado com um mau pressentimento. Sacudimos a sensação de desconforto com uma taça de vinho e um jantar improvisado. Entre risadas e músicas, a noite transcorreu sem incidentes. Mas quando nos deitamos, senti que o ambiente havia mudado. O vento havia cessado e a cabana parecia prender a respiração. Foi Sofia quem me acordou à meia-noite. Marcos, tem alguém na cozinha? Sua voz era apenas um sussurro, mas seu olhar refletia puro terror. Levantei-me de repente, sentindo meu coração disparar. Foi então que ouvi um rangido, depois outro. Peguei meu celular e, com a lanterna acesa, caminhamos lentamente até a cozinha. O ar estava carregado com um cheiro rançoso que não estava ali antes. Quando chegamos, meu sangue gelou. Todas as gavetas estavam abertas, os talheres espalhados pelo chão e a porta dos fundos entreaberta. A floresta era um abismo negro além da moldura da porta. Não havia sinais de arrombamento, mas a sensação de estar sendo observado se tornava insuportável. Eu quase podia sentir uma respiração em minha nuca. Vamos sair daqui, sussurrei segurando a mão de Sofia. Voltamos ao quarto e começamos a enfiar nossas coisas às pressas nas mochilas. Foi então que Sofia olhou para o celular e ficou paralisada. Marcos, essa foto não fomos nós que tiramos. Ela me mostrou o papel de parede. Era uma foto do nosso jantar e até aí nada estranho. Mas à direita, no batente da porta, havia uma silhueta escura nos olhando. Vamos embora agora. Não esperei uma resposta. Praticamente puxei Sofia e corremos para fora da cabana. Senti o peso da noite sobre meus ombros e uma ameaça invisível na floresta nos envolvendo. Entramos no carro e saímos em disparada. Enquanto nos afastávamos, olhei pelo retrovisor. A porta da cabana estava escancarada e no batente havia alguém nos olhando. Eu tinha 18 anos quando meus pais saíram para uma viagem de uma semana para comemorar o aniversário de casamento deles. Minha irmã já havia se mudado naquela época, então eu fiquei responsável pela casa. A propriedade dos meus pais é cercada por uma floresta e uma estrada de terra que leva à estrada principal.
A estrada é um caminho tranquilo com propriedades de tamanho semelhante ao longo dela. Todas ficam a uma distância razoável, dando uma sensação de isolamento. Por aqui você vê rostos familiares o tempo todo, no posto de gasolina, no mercado e nos bares, como eu aprenderia alguns anos depois quando comecei a frequentá-los. Falando em postos de gasolina, essa história começa um dia enquanto meus pais estavam fora. Eu estava no posto enchendo o tanque do meu carro quando um Jeep preto parou na bomba ao meu lado. Um homem com um cavanhaque horrível saiu, me cumprimentou e começou a encher o tanque. Naquela cidade, era normal estranhos se cumprimentarem assim. Ele travou o bico da bomba no tanque de gasolina e depois veio até meu lado e perguntou: "Com licença, você sabe como chegar à interestadual daqui?" Eu o ajudei da melhor forma possível. Ele pegou um bloco de notas e começou a anotar as direções que eu lhe dei. Muito estranho ele não fazer isso no celular, como qualquer outra pessoa faria. Ele me agradeceu e perguntou se eu era da região. Eu disse que cresci lá e ele disse que era de fora da cidade, sem especificar de onde. Então ele voltou para o lado dele, colocou o bico de volta na bomba e perguntou meu nome, dizendo que foi um prazer me conhecer. Eu disse que meu nome era Kate. Ele disse que era um nome lindo e então entrou no carro, assim como eu entrei no meu. Eu saí primeiro e virei à esquerda para subir a estrada de volta para casa. Foram apenas alguns minutos dirigindo antes de eu chegar à entrada da nossa propriedade. Eu desacelerei, liguei a seta e virei à direita na propriedade. Foi nesse momento que percebi que o carro atrás de mim era o mesmo Jeep preto. Ele me ultrapassou quando eu virei na entrada. Ele foi na direção completamente oposta à que eu tinha indicado para chegar à interestadual. Enquanto ele me ultrapassava, não diminuiu a velocidade nem nada, então parecia que ele simplesmente esqueceu as direções que eu dei e foi na direção errada. Eu entrei em casa e continuei o resto do dia fazendo minhas coisas. Naquela noite eu ia sair para encontrar meus amigos. Eu saí de casa, caminhei até o carro e ouvi passos por perto. Como eu disse, a casa é cercada por uma floresta e era pleno verão. Podia ser qualquer tipo de animal, então não investiguei. Apenas entrei no carro e saí. Porém, quando voltei para casa horas depois e andei do carro até a casa, uma voz masculina vinda da floresta chamou meu nome. Kate. Eu fiquei arrepiada. Olhei ao redor e, em pânico, corri para abrir a porta da frente. Quase a derrubei e sentei-me no sofá para recuperar o fôlego. Os vizinhos conheciam meu nome, mas as casas não eram próximas, então seria uma caminhada considerável, e não havia motivo para alguém chamar meu nome daquele jeito e não se identificar. Decidi ligar para meus pais e eles explicaram que devia ser algum vizinho e que ele provavelmente bateria na porta. Não contei a eles sobre o encontro no posto de gasolina. No dia seguinte, que era um sábado, fiquei em casa a maior parte do dia. Somente mais tarde naquela noite ia sair novamente para encontrar meus amigos. Depois de me arrumar, saí e enquanto caminhava até o carro, ouvi claramente, não muito distante, alguém chamando: Kate. Dessa vez não esperei um só segundo. Corri de volta para dentro de casa, tranquei a porta e no mesmo instante liguei para a polícia, dessa vez enviando mensagens para minha família enquanto fazia isso. 2 policiais apareceram na casa, olharam ao redor da propriedade com suas lanternas e depois disseram para ligar novamente se isso persistisse. Não me senti muito melhor depois disso, pois não parecia que eles fizeram muito. Na real, não pareciam nem a fim de me ajudar. Evitei sair até o dia seguinte, quando tinha que ir trabalhar. Eu era garçonete em um restaurante de comida mexicana. Saí de casa em plena luz do dia, com medo de ouvir aquela voz novamente. Felizmente não ouvi. Talvez ver o carro da polícia finalmente o tenha assustado, pensei.
Depois de muitas horas de trabalho, eu estava pronta para ir para casa e desabar na cama. Estacionei o carro na frente de casa e caminhei até a porta da frente. Parei quando ouvi novamente o som de passos. Não parecia ser passos de animal. Fiquei esperando na entrada por um segundo, e então aquela voz familiar gritou de novo. Kate, minha linda, não chame a polícia. Eu gritei. Você precisa de ajuda, você é doente. E entrei em casa. Liguei para a polícia mais uma vez e eles vieram de novo, vasculharam a propriedade e foram embora. Meus pais me disseram para ficar na casa de uma amiga naquela noite e eu concordei plenamente. Eles voltariam na noite seguinte, então depois disso eu me sentiria mais segura estando lá. Minha amiga Mayra disse que eu podia ficar com ela, então fiz uma mala e estava pronta para ir. Verifiquei as janelas primeiro para me certificar de que não havia ninguém por perto. Saí de casa, tranquei a porta o mais rápido que pude e corri para o carro. Quando virei a chave na ignição, ouvi algo à minha esquerda. Bem ao lado da porta do motorista estava um homem usando uma máscara da série La Casa de Papel e tentando abrir a porta. Eu não conseguia nem gritar. Sentia como se estivesse sufocando. Coloquei o carro em movimento e ele começou a bater no vidro com o cotovelo. Dei a volta com o carro na grama, acelerei pela entrada, virei à direita na estrada e não parei até chegar à casa da Mayra. Estava chorando histericamente durante todo o trajeto, enquanto falava com ela e o pai dela ao telefone. Ele disse que teria vindo me buscar se soubesse da situação. Ligamos para a polícia juntos, pela terceira vez no total. Alguns policiais foram até a casa dos meus pais para investigar novamente, certificando-se de que nenhuma janela estava quebrada ou algo assim. Um oficial veio até a casa da Mayra, onde mais uma vez descrevi o que aconteceu. Provavelmente foi a maior ação que esses policiais viram em muito tempo naquela cidade praticamente deserta. Felizmente, meus pais voltaram no dia seguinte, e me senti segura ficando em casa novamente. Acredito plenamente que o homem no posto de gasolina me seguiu até em casa intencionalmente, observou o lugar e percebeu que eu estava sozinha. Sabendo disso, creio que por algum motivo decidiu me atormentar até realmente tentar me atacar. Eu não deveria ter dado meu nome verdadeiro e deveria ter prestado mais atenção ao meu redor e percebido que ele estava me seguindo naquele dia. Algumas pessoas são loucas e têm muito tempo livre. Na minha infância, eu passava quase todos os dias andando de bicicleta. Era uma tarde de verão normal quando saí com meu amigo uma vez. Se não me engano, eu tinha 9 anos. Nós pedalávamos pelo bairro, correndo um contra o outro e parando para comer lanches. Depois de algumas horas, meu amigo precisou ir para casa. Eu ainda tinha algum tempo, então decidi andar sozinho. Escolhi um caminho que passava por uma área tranquila, onde as árvores alinhavam as ruas e as casas eram espaçadas. No começo parecia calmo, mas logo percebi um Volkswagen branco não muito longe atrás de mim. Inicialmente não pensei muito sobre isso. Carros passavam o tempo todo, e eu imaginei que era só mais um motorista aproveitando a tarde. Mas à medida que eu continuava, percebi que o carro estava me seguindo. Virei à esquerda, depois à direita, tentando despistá-lo, mas o Volkswagen continuava perto. Lembrei-me do que meu pai havia me ensinado sobre segurança e o que fazer se eu me sentisse ameaçado. Forcei mais a bicicleta, tentando me afastar, mas então ele parou ao meu lado e um homem desceu do carro. Ele tinha muito pelo no corpo, num nível anormal, com uma barba grande e roupas que pareciam não ter sido lavadas há dias. Ele cheirava muito mal, mas eu me lembrei de não ser rude, então não cobri o nariz. Ele ficou um pouco distante de mim na calçada, abaixou-se até a minha altura e perguntou se eu estava bem.
Eu balancei a cabeça, dizendo que estava bem e que estava só andando de bicicleta, enquanto mantinha meus olhos nele, tentando entender suas intenções. O homem continuou dizendo que era amigo dos meus pais e que eles tinham pedido para ele me encontrar e me levar até a casa da minha avó. Minha avó já era falecida nessa época e eu sabia que ele não era quem dizia ser. Não sei se eu teria acreditado nele de qualquer forma naquela idade, porque eu não achava que meus pais poderiam ser amigos de alguém que cheirava tão mal. O chamei de mentiroso e comecei a pedalar novamente o mais rápido que pude. Quando comecei a me afastar, o homem tentou alcançar meu braço, mas eu já tinha colocado distância suficiente para evitar que ele me agarrasse. Pedalei direto para casa, sem olhar para trás para ver se o carro ainda estava me seguindo ou não. A única coisa em que conseguia pensar era no homem e no que poderia ter acontecido se eu não tivesse escapado. Quando finalmente entrei pela porta da frente, meus pais estavam na sala de estar. Eu tremia e chorava enquanto contava tudo. Meus pais chamaram a polícia, descrevendo o tipo de carro que eu havia mencionado. Milagrosamente, no caminho para a nossa casa, a polícia passou pelo carro branco que tinha me seguido e prendeu o homem que estava dirigindo. Depois chegaram à minha casa, e após minha confirmação de que era o mesmo homem que tinha tentado me agarrar, a polícia levou o sujeito. Eu nunca soube o que acabou acontecendo com ele, e creio que hoje em dia já deve ter falecido.